Bom, eu sou Vera Calvila, minha formação básica é administração hospitalar. Depois disso andei fazendo algumas outras coisas, mas antes da administração eu ainda fiz a maluquice de fazer sociologia política. E em plena época de 67, 68, aí eu tive que parar, não concluí. Esperei mais um tempinho para acalmar os ânimos todos e comecei a fazer administração hospitalar, né? Depois disso eu fiz algumas coisas tipo consultoria, mestrado também na área de marketing, em serviços de saúde, especialização. E no meio do caminho eu tive um pai com doença de Alzheimer e acabei entrando na associação. E nessa época eu trabalhava junto aos órgãos públicos na área de assessoria e consultoria hospitalar. E viajava demais da conta, né? E com a doença do meu pai eu fui diminuindo as viagens até chegar um momento que eu tive que optar entre continuar viajando, continuar dando assessoria, recebendo e vivendo, ou ficar somente na associação cuidando do meu pai, voluntariamente, não recebendo, mas cuidando e cuidando que eu sinto que eu cuidei muito bem, né? Então foi uma trajetória assim, meio de aprendizado, de ensinamento e de muito compartilhamento. Hoje eu fiquei na associação perto de 27 anos, na Abras. Depois tem sangue novo, porque senão já estava virando já uma época de monarquia, ditadura, sei lá o quê, né? Depois de 27 anos. E aí, hoje, agora eu tenho trabalho também na parte de envelhecimento ativo, na prevenção do envelhecimento ativo, tenho uma empresa, mas Dr. Norton falou que a associação ela tem uma série de particularidades, e a gente sempre brinca que tem uma mosquinha que pica a gente na hora que a gente entra para a Associação Brasileira de Alzheimer. E você não consegue sair mais, sabe? Mesmo que você não esteja lá presente, você continua trabalhando, continua divulgando, continua falando. Por quê? Porque é aquela mosquinha de uma coisa que você acreditou e continua acreditando. Então, hoje, por causa disso, eu continuo atendendo familiares e nesse momento dos 30 anos da Abras, que eu não sei se a pandemia veio para comemorar os 30 anos ou os 30 anos aconteceu por causa da pandemia, né? Então a gente está tendo toda uma atividade diferente, tudo isso online. Então o atendimento às famílias de pacientes com Alzheimer sendo feitos online. É uma trajetória que eu venho fazendo nesses últimos anos da minha vida. A associação ela começou de uma forma muito diferente, sabe? Muito gostosa. A Dr. Norton colocou do dia 16 de agosto, e eu não esqueço que era um dia assim muito frio, com aquela garoa característica de São Paulo de antigamente, onde reunidos no mesmo ambiente, profissionais, principalmente da área médica, e familiares. E essa relação, foi uma relação meio diferente. Não se falava em associação que tivesse profissional médico e público leigo junto. E a Brasa ela tem essa conotação. Você tem que ter profissional e você tem que ter familiar, você tem que ter cuidador junto. E uma das características mais fortes é que desde o início, desde 91, quando ela foi criada, é que o familiar nunca abordaria nenhum tipo de procedimento médico ou de medicação, nada disso, porque a gente não tem esse conhecimento. Por isso que a gente sempre tem esse profissional junto com a gente, principalmente na parte científica, e foi isso que fez com que a Brasa ela tivesse um reconhecimento, agora um reconhecimento bastante forte. Lá para frente, 92, 95, mais ou menos, 95 eu assumi a presidência e essa foi uma condição assim sine qua non daquela primeira diretoria, basicamente formada por profissionais da área de saúde, médicos e não médicos, de que as próximas presidências deveriam ser sempre ocupadas pelo familiar cuidador para deixar essa sensação, essa noção de uma associação voltada para o familiar. E Dr. Norton, ele falou que ele ficaria no primeiro e depois ele passaria para um familiar, mas ele estaria sempre acompanhando. E de fato, ele foi assim, meu braço direito, esquerdo, perna direita e perna esquerda, naquela temporada, quando 95, quando eu assumi, quando a gente
era totalmente diferente. A minha formação básica, administração hospitalar, e de hospital eu entendo, mas de doença eu não entendo nada. Tem gente que entende disso. E eu comecei a procurar material. Não tinha nada, gente, nada, absolutamente nada. Eu passava dias na Bireme tentando ver se eu conseguia descobrir alguma coisa relacionado com a doença de Alzheimer, mas voltado para o familiar cuidador. Encontrei muita coisa, em inglês e espanhol, o próprio Dr. Noto me deu muito material, mas sempre voltado para o profissional, nunca para o familiar. E aí nós começamos a perceber a dificuldade que esse familiar tinha de tentar entender o que era. Naquela época não tinha tanto acesso à internet, não existia o Dr. Google para dar informação, para dar orientação, para fazer consulta online com a gente. E aí a gente começou a perceber a dificuldade, foi nesse momento que começaram os grupos de apoio. Por que grupos de apoio? Porque grupo de apoio dessa família era o único momento que ela tinha, que ela podia chegar e conversar e contar para a gente aquilo que ela estava sentindo, sem nenhum tipo de julgamento, de preconceito, nada disso. A gente teve que trabalhar durante muito tempo. E eu mesma precisei trabalhar a mim mesma muito aquela sensação de calma, de raiva, de angústia. Por que só comigo? Com tanta gente no meio do caminho, por que teve que pegar meu pai? E isso era uma sensação difícil de você conseguir entender e trabalhar. Né? Minha mãe, por exemplo, ela ficou praticamente o tempo todinho dizendo que quem tinha que ter Alzheimer era ela, não meu pai. Meu pai tinha a vida profissional dele, era gemólogo, dava aula, fazia um monte de coisa, fabricava umas joias lindíssimas e de repente não conseguia descobrir o que era um rubi, de um diamante, de um brilhante. Então essa dificuldade foi grande. E isso para a gente, para o familiar, é muito difícil de você conseguir falar isso na hora que está acontecendo. Naqueles meados de 95. E sem contar de que era muito difícil o diagnóstico. Você contava assim nos dedos da mão quais eram os profissionais que entendiam da doença e que podiam fazer o atendimento e te dar um diagnóstico. E geralmente essa é sempre uma discussão que eu tinha com os profissionais, que a doença de Alzheimer não vem com uma bula, não vem com receita, né? Então cada paciente é de uma forma diferente. Então, por que a gente não era informada de tudo aquilo que poderia acontecer com o nosso parente, né? Por que ele tinha convulsão? Por que ele ficava andando o tempo todinho? Por que ele não queria que a luz fosse acesa ou a luz fosse apagada? Então, essa informação não vinha para a gente, não porque o médico que atendia o nosso parente não soubesse responder, porque era tudo muito diferente, muito novo para todo mundo. Daí os grupos de apoio. Então, os grupos de apoio da Abras começaram a ser formados, principalmente aqui em São Paulo, que foi onde teve um movimento maior. E nessa mesma ocasião, quando a Abras foi fundada, a Abras Nacional foi fundada, naquele mesmo dia 16 de agosto, algumas regionais que tinham profissionais presentes, elas também acabaram sendo fundadas. Então, por exemplo, a gente teve o Regional Minas Gerais, Regional Bahia, Regional Rio Grande do Sul, Regional Rio de Janeiro e a Regional São Paulo. São Paulo tem 600 e poucos municípios. E o Alzheimer também aparece nesses outros municípios. Então, foi quando começou a necessidade de a gente estar formando subregionais. O que seriam? Seriam aquelas, uma extensão da Abras Nacional, refletida no estado de São Paulo, que por sua vez se refletia em vários municípios. Então, grupos de apoio foram formados. E com isso foi enriquecendo muito, porque os familiares começaram a se juntar, começaram a estudar, material começou a ser produzido, os próprios profissionais começaram a perceber a necessidade de escrever alguma coisa num linguajar mais perto da gente, sem um monte de palavras técnicas que a gente não conseguiria entender. E aí foi dado um pontapé para essa abertura da regional. Hoje, eu tenho assim, um orgulho muito grande de saber que uma filha que eu vi nascer, hoje ela está praticamente no Brasil como um todo, fazendo várias atividades. É fácil isso tudo? Não, gente, nem um pingo não é fácil.
Você não sabe o que é tocar uma associação quando você precisa pensar se você vai ter dinheiro para você mandar carta pelo correio, se você vai ter dinheiro para você fazer todo um monte de ligação, se você vai ter recurso para você fazer um evento. É uma associação sem fins lucrativos que ela conta com o apoio de pessoas e de instituições e de empresas que acreditam naquilo que a gente faz. Durante muito tempo, a Abras teve um 0800. Esse 0800, ele começou basicamente em 94, quando a gente teve a primeira medicação. É fácil isso tudo? Não, gente, nem um pingo não é fácil. Você não sabe o que é tocar uma associação quando você precisa pensar se você vai ter dinheiro para você mandar carta pelo correio, se você vai ter dinheiro para você fazer todo um monte de ligação, se você vai ter recurso para você fazer um evento. É uma associação sem fins lucrativos que ela conta com o apoio de pessoas e de instituições e de empresas que acreditam naquilo que a gente faz. Durante muito tempo, a Abras teve um 0800. Esse 0800, ele começou basicamente em 94, quando a gente teve a primeira medicação. E quando foi também colocado que 21 de setembro era o Dia Internacional, Dia Mundial da Doença de Alzheimer. E eu não esqueço que o primeiro Dia Mundial a gente fez, o Dr. Norton deve lembrar, a gente fez o evento no Vão Livre do MASP. E a gente ia estar falando sobre a doença, ia estar falando sobre a medicação, aquela primeira medicação que surgiu naquela época, só que estava bem perto de uma eleição. Eu não sei se era para deputado, se era para prefeito, eu sei que era um período eleitoral. Então a gente conseguiu juntar uma turma grande de familiares, de profissionais, de alunos da Faculdade de Medicina, de Enfermagem, o pessoal todo das equipes, então todo mundo ali junto, só que aí começaram a aparecer os cartazes de vote em fulano de tal, vote, sabe, o número do cartaz. Então foi um movimento e ali a gente começou a perceber que os próprios familiares se movimentaram para falar, não, aqui é o recado que a gente vai dar da associação. E aí começou. O dia 21 de setembro, a cada ano a gente fazia alguma coisa. E eu não esqueço, um ano que teve, nós estávamos com um escritório ali na Fricaneca, que era um escritório que ele parecia uma linguiça, era um espaço comprido, e numa parte desse espaço, desse retângulo de espaço de sala, nós conseguimos colocar 7 meninas atendendo o 0800, com uma média de 200 e poucas ligações por dia. E aí foi, e quando chegou no final do mês, a gente recebeu a conta de telefone de 18 mil reais. 18 mil, será que era real naquela época? Eu já não sei, mas era 18 mil qualquer coisa. Se não era real, era cruzado, não sei. E aí a gente começou a perceber a dificuldade que as outras pessoas do Brasil inteiro tinham em conhecer e saber o que era doença de Alzheimer. E a necessidade grande fez com que a gente ficasse cada vez mais empolgado em estar divulgando a associação. E a associação ela tem também um papel importante em mostrar aquilo que a gente faz aqui e aqui para as pessoas de fora do país. O Dr. Norton colocou de quando ele conheceu a Lília Mendonça, a Associação Mexicana era uma associação forte, e a gente tinha a ADI, que é o Alzheimer Disease International, que agora com sede em Londres, mas inicialmente ela começou nos Estados Unidos, onde ela permitia que uma associação por país fosse vinculado a ela. Naquela ocasião, em meados de 95, mais ou menos, existia cerca de 40 e poucos países filiados à ADI. E o Brasil estava tentando colocar também a sua colaboração nessa associação. Só que existiam 2 associações no país. Nós tínhamos a Abras, que já era representada naquela ocasião, acho que nós já estávamos mais ou menos em 15 estados do Brasil, e tínhamos a APAS, que existe ainda hoje, mas ela só atua no Rio de Janeiro. E então tinha o presidente da APAS com o presidente da Abras, que queriam estar sendo reconhecidos na ADI como os únicos representantes do país.
E a gente acabou fazendo um acordo entre as duas associações e formando a FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Associações de Alzheimer, que hoje aqui no Brasil nós temos a PAS, a ABRAS, a PAS, tem uma, eu acho que ela veio de Curitiba, que acho que é a ADI, API, eu não lembro o nome, e é uma associação pequena também, que só trabalha, só fica também restrita ao Paraná, mas na esperança de que outras associações surjam também, porque a gente precisa da informação, a gente precisa de que esse familiar ele seja atendido. E aí a gente vai crescendo dessa forma, né? A associação ela teve um movimento forte, um movimento bastante consistente. E nesses 30 anos que a gente está começando a comemorar agora, a gente começa a pensar lá para o passado. Nós já tivemos 8 congressos brasileiros de Alzheimer na associação. E esses congressos reuniram pessoas do país como um todo. E a coisa mais gostosa nesse congresso era quando você via um familiar que você teve assim num primeiro ou no segundo congresso, e você vai estar revendo agora no quarto ou quinto o quanto esse familiar conseguiu crescer de ensinamento, o quanto que a gente teve um número maior de voluntários chegando, o quanto que a gente teve de envolvimento do próprio profissional atuando junto a esse familiar e a essa pessoa com Alzheimer e ao próprio voluntariado. Isso é importante, é isso que deixa uma associação forte, quando ela compartilha os sentimentos, quando ela compartilha os interesses, quando ela compartilha a educação e a orientação. Isso faz com que esse cuidador, ele possa estar falando. É por isso que eu digo que a mosquinha da Abras, ela picou e ela fica. Então hoje você tem vários familiares que já perderam os seus pacientes, os seus parentes, mas continuam na Abras trabalhando, divulgando, orientando. E aqui, principalmente nesse ponto que a gente está vivendo agora, eu queria deixar bem um recado para o próprio familiar, que você está dentro de casa, com seu parente com Alzheimer, e sem poder estar saindo nesse tempo todinho, quais são as dificuldades que você está enfrentando, como é que você está vivendo esse tempo. Você continua participando e é importante que você participe dos grupos de apoio online. É importante que você continue divulgando, que você continue ligando para as pessoas. Você fez uma rede de amigos. Cada vez que você participa de um grupo de apoio, você tem uma rede de amigos criado e é essa rede de amigos que vai te sustentar e você também vai apoiar. Isso é importante, mas é mais importante ainda que você tenha uma vida ativa, que você se cuide, que você observe como é que você está, porque se você não estiver bem, você não vai ter quem atenda aquele paciente. E agora você, enquanto familiar ou mesmo enquanto voluntário, o que você pode fazer pela visita? O voluntariado da Abras é muito forte, ele precisa ser forte para ela continuar existindo e para ela ter chegado nesses 30 anos. Mas é mais importante ainda você entender que o voluntariado não é só você chegar e se oferecer para ajudar numa parte administrativa ou ajudar num grupo de apoio. É importante o teu voluntariado quando você liga para uma família e fala, vamos bater um papo, como é que você está hoje? Você está precisando de alguma coisa de mercado, de farmácia, você precisa ir no banco, você quer que eu fique na tua casa durante uma horinha? Sabe, o voluntariado é isso também, quando você dá o seu tempo ali da casa de uma pessoa. Isso é aquilo que vai continuar sustentando a própria associação. Então, eu vejo que ela vem fazendo isso, pode fazer de uma forma ainda mais forte. Eu sei que as coisas aqui para nós elas são complicadas em matéria de trânsito, em matéria de tempo, tudo isso. Teve uma temporada aqui em Santa Catarina, lá na regional de Santa Catarina, em Florianópolis, como é uma cidade menor e tinha uma maior facilidade de acesso das pessoas, os familiares, quando tinha essa necessidade de uma família, os familiares do grupo de apoio, eles faziam rodízio e iam atendendo a família.
Aqui para São Paulo fica meio complicado, porque você tem zona sul, região leste, norte, sul, e os trânsitos complicam, as diferenças de espaço são muito grandes, então fica mais difícil. Mas aí cabe muito bem o telefone, né? Então, essa é uma coisa boa para você fazer enquanto voluntário. E nesses 30 anos isso está se solidificando. E eu espero, sinceramente, que para os próximos 30 anos, quer dizer, daqui a 30 anos, olha que eu vou estar com 102 anos, hein? Mas eu vou estar firme aqui. Ah, meu pai teve Alzheimer, meu avô teve Alzheimer, mas se ela estiver aqui dentro, eu estou enganando a doença enganando a doença e trabalhando, estudando, continuando trabalhando. E se ela tiver que vir, ela vai chegar só no meu 115. Daqui a 30 anos, eu espero, sinceramente, que a gente tenha uma associação mais forte ainda, mas com mais lucros de conhecimento, que a causa da doença tenha sido descoberta, que a gente consiga trabalhar melhor nisso, que a gente tenha um envolvimento muito maior da família, que a gente não tenha a doença sendo reconhecida como uma doença desagregadora de família, mas sim agregadora de família através de um paciente. Então, é um desejo muito forte para esses próximos 30 anos. É difícil a gente começar a pensar quando a gente está vendo algum evento crescer, uma empresa crescer, porque a Abras é uma associação, um organismo não governamental, não lucrativo, mas é uma empresa. Ela tem que ser gerida como uma empresa para poder ter conseguido passar nos 30 anos. Então, isso é uma condição sine qua non para qualquer ONG que existe, que seja uma ONG de verdade, né? Então, é difícil quando a gente vê assim o nascimento dela em 91, você imaginar como é que vai ser daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 e daqui a 30 anos. Mas tem uma coisa que, pelo menos, isso eu aprendi na minha família. Minha família é uma família de mulheres muito fortes, né? Então, os homens até que nem tanto, sabe? Mas as mulheres são extremamente fortes, fortes de cabeça, de estímulo, tudo isso. Então, eu fui ensinada a fazer só aquilo que eu acredito. Então, a partir do momento em que eu acredito em alguma coisa, eu tenho fé naquilo e eu sei que eu estou no caminho certo, eu vou em frente. Então, eu tinha certeza de que a Brasa ela ia continuar, se eu tivesse ficado os 27 anos ou se não tivesse ficado os 27 anos, ela teria continuado. E então, ela chegar nos 30 anos agora, para mim não foi grande novidade, eu sabia que ela ia chegar. Porque eu acreditei quando ela foi criada, eu acreditei quando o Dr. Norton me convidou, e meio que de sopetão ele falou, você vai assumir a presidência da regional, eu não sabia nem o que era isso, mas eu acreditei nisso, eu acreditei nele, eu confiei nessa, e eu também aí não queria dar o braço a torcer, porque eu não queria deixá-lo em papos de aranha, né? Porque ele teve que ter algumas lutas com alguns médicos que não queriam que a associação fosse gerida por uma familiar. E então eu não podia deixá-lo também em maus pedaços. Então eu fui acreditando nisso e acreditando eu continuei a trabalhar e firme nessa parte de acreditar naquilo que eu fazia, que era o certo, que era o correto. Então eu tinha certeza de que ela ia chegar nos 30 anos. Como eu também tenho certeza que ela vai chegar nos 40, nos 50, nos 60 e daí vai para frente. Essa convicção, ela é forte a partir do momento em que você crê, você se sente confiante e confiante nas pessoas que estão agora numa associação. Então, isso é mais importante ainda. O momento onde eu mais aprendi sobre a doença e onde eu mais conheci o meu pai e tive um relacionamento legal com ele. Ixi, agora para. Foi no momento em que ele tinha que tomar banho, sabe? Teve um dia que a mamãe falou para mim, Vera, teu pai não está tomando banho. Ele liga o chuveiro e cai fora. E fica lá dentro do banheiro sem tomar. Então eu falei, bom, então agora a gente vai ter que assumir. A mãe falou assim, eu não faço nada. Aí quando eu vi até o cachorro tinha saído de perto, eu falei, bom, então vamos lá. E foi nessa hora onde eu podia colocá-lo na cadeira, podia colocá-lo no banho,
gastava acho que um aparelho de um Presto Barba de cada vez, porque eu nunca vi gastar tanto Presto Barba como eu gastava. Então foi nesse momento onde a gente conseguia ter um contato legal, porque aquele sorriso que ele dava, um sorriso de, assim, eu estou conhecendo você, mas ao mesmo tempo não estou te conhecendo. Não estava previsto isso. Então, sabe, foi um momento, era um momento muito gostoso. Era um momento aquele que eu sentia aquele olhar dele. Eu sentia que ele não sabia que eu era filha dele, mas ele sabia que ele tinha toda a confiança em mim. Então, esse é um papel de cuidador. Gente, vocês conhecem aquele ditado, santo de casa não faz milagre? Então a gente fazia grupos de apoio e ensinava os familiares de como é que eles tinham que estar tratando e cuidando dos seus pacientes, né? E eu não esqueço uma vez que teve uma enfermeira que foi falar pra gente de como higienizar o paciente, como dar o banho no leito. E a gente aprendeu lá, todos os familiares lá juntos, ela levou slides, levou livros, levou um monte de coisa, né? Naquela época não tinha os PowerPoints da vida, não tinha tanto computador nem nada disso. E no dia seguinte da palestra, eu falei para a mamãe, eu falei, mãe, o papai não está querendo tomar banho, né? Então, deixa eu dar o banho no leito nele. Gente do céu, foi catastrófico, porque assim, arrumei o papai aqui, aí dei uma viradinha assim, arrumei a cama para cá. Quando foi na hora de virar para cá, meu pai foi parar no chão, porque eu acho que eu virei com tanta rapidez que ele foi lá, se estatelou no chão. Então, é uma coisa assim difícil para a gente enquanto cuidadora, porque você, como eu falei no começo, a doença de Alzheimer não vem com uma bula, não vem com manual de receitas, né, manual de orientações. Então você aprende tudo na hora. Então você aprende assim que ele anda bastante, ele tem aquele caminhar constante. E aí o que você faz? Você tem que arrumar a tua casa e tirar tudo do caminho. Tira tapete, tira aquelas mesinhas de centro que gostavam tanto. Meu pai sempre gostou de objetos de decoração, de porcelana chinesa, cristal, tudo isso, até o dia que ele passou a mão no móvel e foi tudo para o chão. Então, agora a gente não faz mais nada disso. Então, você não coloca mais nada de que possa oferecer algum tipo de risco. Então, você começa a perceber de que agora você olha a tua casa com outro olhar. Então você, enquanto cuidadora, que você não foi treinada para ser cuidadora, e uma outra coisa também, gente, cuidadora, você não se oferece para ser cuidadora, sabe? Não existe uma reunião na família que fala, a partir de agora é você cuidadora. Não, chega um momento que você olha do lado, todo mundo sumiu, você está ali. Ou você assume, ou você assume. Então, você tem que assumir o teu papel de cuidadora. E com isso, você começa a aprender, assim, quase que na marra, você aprende uma porção de coisa. Você aprende como você ajudar a tomar banho. Você aprende que se a pessoa quer colocar a mesma roupa na hora do banho, ela finge que está tomando banho, tira aquela roupa e coloca a mesma roupa, você aprende que é melhor você ter 2, 3 camisas idênticas, 2, 3 calças idênticas, para na hora que tira uma suja, já coloca a outra, e assim ele sempre vai pensar que está usando a mesma roupa, que era o caso do meu pai. Então você vai tendo algumas manias, você vai pegando alguns jeitos, algumas malícias nesse ato de cuidar. Você acabou de sair do consultório médico, recebeu a notícia de doença de Alzheimer. E daí? Qual é a tua reação? Você já ouviu falar sobre a doença? Lógico, ultimamente tem aparecido muito a rádio, televisão, jornal, revista, você já teve novelas onde a doença de Alzheimer foi abordada. Só que isso era tudo na pele dos outros, agora está na tua pele. E agora, o que você faz? Como é que você vai montar a tua história? Como é que você vai montar a tua estrutura dentro da tua casa? Então, se vale algum conselho, e conselho diz que não é vendido, sempre é dado, né? Então, se vale algum conselho, eu queria deixar um conselho, mas de um conselho mais vivido daquilo que eu passei.
Então, acho que a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer o máximo possível sobre a doença de Alzheimer. Mas você não vai para o Dr. Google não, tá? Você procura sites que sejam confiáveis, que sejam de associações legais. Você tem o site da Brás, você tem o site do Dr. Norton, que depois a gente pode passar para vocês o endereço correto. Você tem algumas coisas da própria Sociedade Brasileira de Geriatria e de Neurologia, que também tem informações, tem lá uma área para o público leigo, que acho que isso são fontes fidedignas que você vai aprender. Você tem hoje o site da Associação Americana de Alzheimer, que ela tem um blog só de pacientes. E aí você consegue também entender e aprender muito sobre o que é que o paciente está sentindo, o que ele gostaria e está pensando nisso e trazendo isso para a tua própria vivência. Então você conseguiu entender, você conseguiu aprender o máximo, você vai procurar aprender o máximo. Só que isso só não basta. Você vai precisar ter alguma ajuda externa. E o que seria essa ajuda externa? Seria uma rede de apoio que você vai estar criando, você vai estar frequentando um grupo de apoio e você vai estar aprendendo cada vez mais. Tem uma coisa chamada finanças. E finanças para a família pega feio, gente, pega muito feio. Existe ainda pessoas de má índole que falam para você, vou te dar um exemplo que não é isso que acontece, mas chá de capim-santo 7 vezes ao dia cura. E eu tenho o capim-santo que eu posso te vender, cada xícara de chá de capim-santo eu posso te vender por R$500. Tem algumas famílias que ficam tão desesperadas de tentar solucionar o caso dessa doença, que apesar de saber que é uma doença que por enquanto não tem cura e ela é gradativa, que eles se desfazem de todo e qualquer tipo de recurso financeiro para estar atendendo aquilo. Gente, a doença é uma doença de longo prazo. Tem pacientes com a doença de Alzheimer que estão lá aí há 15, 20 anos, porque a doença em si não mata, o que mata são as intercorrências. Então, se ele estiver bem cuidado, bem alimentado, bem nutrido, amado, ele vai ter uma sobrevida muito forte. E esse recurso financeiro dessa família tem que atender todo esse tempo desse paciente. Então, essa é uma atividade, uma questão que a família tem que ficar bastante atenta nesse recurso financeiro. Uma outra coisa que a família precisa fazer também, esse familiar cuidador precisa fazer também, é envolver a família como um todo. Meu pai era pai meu, mas era pai do meu irmão e pai da minha irmã também. Então ele não era pai de um só, ele era pai de 3. Então todo mundo tem que ajudar. Tá certo que tem uns que não tem jeito de ajudar ali no cuidar diário com o paciente, com a pessoa, mas ele pode estar ajudando na manutenção da casa, na manutenção de um cuidador para tirar a sobrecarga da família, numa série de coisas que a gente pode dividir isso, mas é importantíssimo que a família esteja junto, esteja trabalhando, esteja compartilhando todo esse cuidar. E principalmente, trazer as crianças para perto dessa pessoa doente. Criança, gente, se você colocar uma pessoa com Alzheimer, uma criança, um animal e música, você está feito na vida, sabe? Você está com tudo pronto. Enquanto meu pai estava vivo ainda, a gente morava numa praça, que ela não tinha, o nosso lado da casa não tinha saída. E eu andava na cadeira de rodas com o papai ali, porque ele tinha muita dificuldade, ele ficou muito afetado na parte motora. E do lado de lá da praça tinha uma creche. E 10 horas da manhã, aquela criançadinha saía, aqueles toquinhos tudo de calção vermelho, blusinha branca, eles saíam todo para brincar na praça. E um dia eles viram eu andando com a cadeira de rodas e meu pai. E aí a turminha toda veio para o meu lado, e aí uma meia dúzia se juntou ali do lado e ajudaram a empurrar a cadeira de rodas. Meu pai deu um sorriso que ia de orelha a orelha. Por quê? Porque meu pai sempre gostou de criança. Todas as crianças que nasciam na minha casa, era meu pai quem cortava a unha e dava o primeiro banho. A mãe não podia fazer isso, quem fazia era ele. Então isso
Para a pessoa com Alzheimer, criança é uma coisa muito positiva, do mesmo jeito como animal e do mesmo jeito como música. Então você tem que aprender dentro dessa tua vida de que não é só o cuidar, é tentar buscar aquilo que a pessoa gostava antigamente e fazer acontecer agora. Você tem que procurar coisas, você, cuidador, procurar coisas que vão te facilitar, que vão te ajudar no teu ato de cuidar. Então, conversar muito com o profissional. Questiona o médico. Sabe, o médico está lá para te explicar o que está acontecendo. Ele teve convulsão, tá bom, o que você faz? O que é isso? Por que vê isso? Tem que dar alguma coisa? Não tem que dar alguma coisa? Está dormindo pouco? Está dormindo muito? A libido está exacerbada? Não está exacerbada? O médico tem que estar te respondendo isso. Você não vai fazer nada de livre, espontânea vontade ou porque você leu em alguma coisa que isso resolve. Médico que atende o teu paciente, é ele quem vai te dar. O médico está ali para te responder. Então, quando você tem esse relacionamento legal com o médico, sabe, o tratamento que que o médico está fazendo com o teu paciente, com o teu parente, ele se torna muito mais adequado. Então você vai estar observando aquilo que o paciente gostava, que teu parente gostava de fazer para estar fazendo isso agora. Você vai estar conversando, tirando todas as tuas dúvidas com o médico. Leva um papel escrito, gente. Não vai pensar só na tua cabeça. Se o médico deu uma medicação e a medicação deu deu alguma dor de cabeça, deu alguma disenteria, deu alguma coisa no teu parente, leva um papelzinho escrito e você conversa para vocês tentarem adequar a parte medicamentosa. Depois você conversa com a nutricionista, conversa com outros profissionais para ver o que você pode estar fazendo. Tira todas as suas dúvidas. E quando você tirar todas as suas dúvidas, não guarda só com você não. Compartilha com algum outro familiar que você sabe que também está passando pelo mesmo problema que você. Troquem essas informações, mas troquem as informações recebidas de uma fonte certa, de uma fonte correta. E use o máximo possível de criatividade. Tem uma coisa que eu aprendi nesses congressos todos que eu participei da ADI fora do país e mesmo aqui dentro. O brasileiro é muito criativo. Então teve um congresso que eu fui logo depois, acho que foi em 94, 98, na Índia, onde uma equipe dos Estados Unidos estava mostrando a força que era o atendimento multidisciplinar no paciente com Alzheimer. Então fizeram uma festa danada, foi um trabalho que ganhou prêmio, tudo isso. Eu falei, gente do céu, o Brasil está fazendo isso há nem sei quanto tempo. Muito antes de 94 já fazia isso. E por que a gente não falava? E por que a gente não usa isso? Então vamos usar todo esse conhecimento em prol do nosso próprio benefício enquanto cuidador.